tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 6 de agosto de 2009, quinta-feira. O verbete aqui é o 1286, 3 páginas, 36 elogios e 7 máximos. Transmissão gratificante, dentro da parapedagogologia, que é a transferência, passagem ou comunicação do autoconhecimento para outrem, seja com sim, homem, mulher ou consciência, estando esta consciência na condição de interlocutor, ouvinte, aluno, leitor, telespectador, tertuliano, teletertuliano, evoluciente, com sim cobaia ou paciente. Agora, a passagem do autoconhecimento, a transmissão da autovivência, a transferência da autoexperiência, a comunicação da autocognição, a transmissão parapsíquica gratificante, a transmissão profissional gratificante, a transmissão terapêutica gratificante, o ato de dar aula inserido entre as ações mais enriquecedoras para todas as consciências, a disponibilização gratuita da informação, a carreira pedagógica. No fim, nós falamos aqui sobre a transmissão gratificante, praticamente envolve, seduz e enriquece toda a consciência, homem ou mulher, com sim ou consciência, em determinado patamar da evolução consciencial. Você presta algum serviço gratificante de ensinar? De qual natureza? De modo que a transmissão gratificante chama muita atenção para o processo da docência nossa. Agora, pergunta aqui. Ando trabalhando com as energias todos os dias quando acordo. Ao final de cada atividade, mentalizo um abraço energético sincero no meu amparador, se é que eu tenho um. Procuro ser 100% generoso com ele, mas muitas vezes peço a ele que me ajude dando-me lucidez. Acho que se damos algo, não devemos pedir nada em troca, e é justamente isso que me incomoda. Estou sendo muito jejuno? Posso continuar dando um abraço energético se esse for sincero? Olha, o problema é seu e a sua relação com o amparador é igual esse negócio de casal. Entre marido e mulher, a gente não põe a colher, não é isso? No modo que você estuda. Agora, veja, você está querendo fazer um negócio com ele? Há alguma intenção nisso? O processo é esse. Veja, pense mais no assistido. Aí você vai se entrosar mais com o amparador e vai ter certeza, não vai ficar nessa dúvida. Se é que eu tenho um, quer dizer, você está em dúvida. Gostaria de saber como ocorre com a sucessão do karma, se é possível que uma consciência ressomada recentemente tenha vivenciado outras experiências conosco e até com outros familiares. Olha o óbvio. Esse nosso amigo aqui é jejum, está começando agora. Dentro de uma família é comum que os entes voltem a se encontrar por já terem se conhecido anteriormente. Ninguém encontra com ninguém a primeira vez. E como acontece com as pessoas que são adotadas? Também é por causa disso. Tem alguma coisa que ficou mais ou menos parada aí na estrada e eles querem ir para o acostamento e ver se resolve alguma coisa. Agora, quase sempre são os que adotam as pessoas adotadas é que tem o maior problema. Não são as pessoas adotadas, crianças não. São quem adota. Por que será que várias vezes, quando o senhor vai ler, pergunta minha, meu computador trava, a internet fica doida, e eu só consigo ver 2 dias depois, quando disponibilizam para download? Será que é alguma coisa bioenergética, uma forma de manifestação parapsíquica? Você está tendo assédio que está influindo nas suas máquinas. Se isso já aconteceu 3 vezes, é assédio. A técnica geralmente se usa aí, a dezenas de anos, é 3 vezes. Que é muita coincidência. 3 vezes, sempre do mesmo jeito, está na cara que essa interatividade é assediadora. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, não, tá? A gente está querendo entrar para limpar. Então, a turma reage na hora que entra o processo. Agora, veja, arranja um computador melhor e olha bem
as suas ligações de eletricidade na casa. Quase sempre isso é que é o maior assediador. É um computador que não presta e a energia elétrica no local. Outra coisa, eu quero te lembrar que o meu computador, geralmente, é uma série de 3 no breaks, um ligado no outro. Então, eu nunca perco nenhum arquivo e nunca para nada comigo. Além disso, eu tenho também um motor gerador que sustenta a energia. De modo que é uma saída. Isso é para evitar o assédio elétrico. Existe o assédio elétrico, assédio técnico, assédio tecnológico. Pois é. Quem é a pessoa? Pode ser que não esteja, mas se você vai ouvir isso com atraso, daqui uns dias, de qualquer maneira está valendo, tá? Gostaria de um comentário seu sobre esses fatos que vivi. No início de uma noite, estava lendo um livro sobre psicografia e projeções, sentia muito motivada com o assunto e personagens conscientes. Fiz uma pausa e fui à janela, estava parcialmente nublado e não completamente tão escuro. De súbito veio em minha direção, no alto, voando um pássaro branco, até luminoso, voando lentamente com longas asas. Fixei até desaparecer do meu telhado. Durante uns 15 segundos, senti-me super bem, não me parecia ser físico, era tudo muito estranho. Isso aí pode ser que tenha alguma coisa, pode ser algum processo de clarividência. Agora, o mais comum, às vezes, pássaro branco pode ser uma pomba. Se você mora perto do mar, tem uma porção de pássaro branco no mar que aparece. Não é gaivota, tem aqueles outros grandões, enormes. Depende do lugar, de vez em quando eles aparecem. Tem vários nomes esse pássaro grande que mexe no mar. Que não é, hein? Hein? Albatroz. Só o albatroz, geralmente, ele é branco. Então, isso tudo aí pode ser alguma coisa que passou, né? Precisa ver que se mora perto do mar, o que é que tem ali perto, quais os pássaros que tem ali. Não é isso? Meu avô, com 88 anos, sofreu infarto e está no CTI, onde pegou pneumonia. Está brabo, hein? A idade, pneumonia. O maior dificultador da sua recuperação é seu nervosismo. Ele está confuso, então não aceita a condição, fica agitado e precisa ser sedado. Qual a melhor maneira de ajudá-lo? Vai lá e toca energia nele bastante. Você sempre vai ajudá-lo. Agora, observa bem onde é que ele está, essa CTI, esse lugar, devido ao processo da gripe. Ele está na fase de risco, porque está com pneumonia, 88 anos, isso é um perigo, né? Agora, gente, eu queria lembrar aqui uma coisa. Faz uns 4 dias, alguém chegou aqui com pedido sobre o rapaz que tinha sumido lá no Maluí. Foi você? Você lembra o que eu falei, que ele tinha morrido? Ontem confirmaram a morte. Eu já sabia da história. Agora, isso é aquilo que eu falo. Eu peguei o papel, está morto. Eu já sabia, desceu morto. Você lembra que eu falei, né? Bem claro. Então, vocês vejam, isso é o processo de parapsiquismo instantâneo. Isso é a clarividência instantânea, como eu chamo. Entendeu? Agora, quando é assim, a gente joga energia e geralmente eles vão ver o que é que ajuda, mas já estão sabendo o que é. Então, a hora que você pegou, que alguém pediu, ou você teve a ideia, ou qualquer coisa de trazer o nome do rapaz para a TENEPS, o que se passa? Ele já tinha entrado em contato, já sabia de tudo, extrafisicamente. Então, o trabalho extrafísico é um pouquinho mais rápido do que o da gente, né? Quase sempre. Um pouquinho mais rápido. Agora, gente, durante séculos, o povo, ou o mundo aqui nosso, rejeitou a teoria do heliocentrismo. Quer dizer que o Sol está no meio e é o rei, né, dos planetas ou dos astros. Hoje, muita gente rejeita a teoria da evolução, a evoluciologia do Darwin. Assim é natural que legiões também vão rejeitar os princípios da conscienciologia, que são mais avançados que esse troço todo.
E é muito mais sério. De modo que vocês se preparem, tenha bastante costados e bastante paciência. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte: nós que somos homens sapiens, por incrível que pareça, quer dizer, o homem do sapo, que negócio, nós temos só 40 milênios de vida aqui na Terra. Agora, o Homo erectus, ele tem 300 milênios, ele viveu antes dos 40 milênios. São 300 milênios, 300 mil anos. Tá certo? Erectus. Vocês todos já estão mais ou menos investigados, já são erectus há muito tempo, mas são sapiens atualmente. Então, veja, vocês estão acostumados com esses batracos, quer dizer, com sapiens, faz 40 milênios. Vocês estão entendendo? Agora, nós estamos entrando na fase do curso intermissivo. É a era dos serenões. É o Homo sapiens sapiens parapsíquicos. Não é isso? A coisa mudou de figura. E se durante séculos o povo rejeitou o heliocentrismo e depois, hoje, estão rejeitando a evolução, pensa bem a conscienciologia, como é que vai ser rejeitada cada vez mais. Então, isso aí demonstra também a impossibilidade da massificação desses princípios, desses conhecimentos. Não tem jeito. A gente tem que entender isso. Agora, eu estou querendo chamar a atenção, você sabe disso, os 40 milênios do Homo sapiens e os 300 do Erectus. Hein? Não, o Erectus, 300 milênios. Depois que passaram os 300 milênios, 40 milênios depois, veio o Homo sapiens, que somos nós agora. Esses dois últimos milênios aqui do calendário gregoriano são os dois últimos de 40 milênios. Então, isso não dá nada. Tudo é pouco. Entendeu? O que é que eu quero chamar a atenção para isso? Agora, todo mundo que está começando a andar, se arrastando, igual aqueles homens lá, aquela família que estava se arrastando, você lembra? Eu falei isso na tertúlia. Agora, veja, há um retorno de mais de 40 milênios. Na hora que os caras ficam engatinhando, mais de 40 milênios. Isso aí sim é que é coisa. Então, se nós começarmos a pensar nisso, o tempo está muito relativo dentro do processo interconsciencial. Você lembra dos caras que saíram agora há pouco tempo? Tem até uma família que anda tudo se arrastando? Pois é. Tem várias famílias no mundo que ainda estão assim. Agora, que a cabeça esteja boa, mas que a reação seja do jeito que está, tem mais de 40 milênios isso aí. Isso é impressionante a gente pensar. Então, para você voltar anteontem, é muito fácil. A pessoa fica pensando que só porque voltou 5 minutos, não, voltar anteontem é fácil. Na fase de neném, assim, até andar, toda criança engatinha. Sim, mas o pior não é isso, tem uma coisa antes disso, antes do Homo erectus. É o rabo. São as brônquias. As brânquias. As brânquias. Quando está que é antes do pulmão. Quando Nós está temos na barriga. aqui, mais ou menos, eu acho que é na sexta semana, né? Tem brânquias. Ainda tem. Até a sexta semana. Vocês todos. Então, veja, tudo aquilo é mais de 300 milênios. Aí são alguns milhões de anos. É recapitulação, né? De modo, minha gente, que é isso. Vocês todos são macróbios dentro da evolução. É aquilo que eu falo. Vocês pensam só eu que sou velho aqui? Vocês todos são velhíssimos. Entende? O negócio todo é esse. Vequiaia. Eradíssimos. Está entendendo? De modo que vê o que vocês fazem com essa herança antiga de gerontologia evolutiva terrível. O que vocês estão fazendo com isso? Ainda estão repetindo as reações instintuais do Homo erectus? Ou não? Agora veja, e antes do Homo erectus, quantos milênios no passado? Quantos milhões de anos?
A rigor, o Homo erectus surge há 2 milhões de anos, né? Ele ficou até 300 mil. Aí vem o Sapiens de 300 mil até o 40 mil. 40 mil é o Sapiens moderno. Daí de lá para cá mudou pouco. Assim, biologicamente. É um sapo moderno. Ele sabe, né, fazer diferente. É o meu amigo aí, eu tenho um que é meu amigo já há alguns anos aí em casa. Ele fica... O aparelho está com medo, não é isso? Mas quem é que está aí com o microfone? Tem alguém com o microfone aí, só qualquer coisa? Eu estou vendo que a turma lá do anexo está firme lá. É o anexo vivo, né? E a Fafá é que comanda o anexo atualmente. Alto nível, não é isso? Agora, lá de vez em quando fica escuro e fica claro. Eu não entendi bem, não. O que é? Música de boate, som de boate, cor de boate, luz de boate? O que há com isso aí? Está muito boático o negócio lá dentro. Olha lá, agora está escuro. Daqui a pouco fica tudo claro. Eu não entendi bem, não. Por que é isso? Hein? Ah, então tem que apagar. Puxa. Porta, não é, professor? Está vendo? Isso deve ser a luz da Fafá, que é muito grande, está obnubilando tudo. Já deu? Melhorou? Melhorou, professor? Pode falar. Outra coisa, ela está sem máscara. É que o pessoal que está aqui agora... Você hoje. Estamos todos mais seguros. O pessoal que estava de visita já foi, então a gente pode ficar sem máscara agora. Tá. Professor, eu queria trazer uns dados justamente sobre isso. Eu estive conversando ontem e hoje com alguns amigos e várias pessoas, 3 pessoas especificamente me relataram que passaram por sensações muito sérias e muito graves durante... Ficaram 4 dias de cama com dor no corpo, dor na cabeça e passaram por sensações que caracterizam a gripe suína já em abril. Mas isso aqui em Foz? Aqui em Foz. Sei. Agora, isso desde abril? Sim. É aquilo que eu falei ontem. Exatamente, é para chancelar o que o senhor trouxe, mais um fato para chancelar isso. Agora, eu seria alarmista se em abril tivesse falado nisso, porque eu desconfiei e fiquei quieto. Eu só anotei minhas coisas. Eu falei bem claro. Foi mais ou menos nessa época, não foi? Foi. Eu sabia disso, eu estou vendo aí a coisa. Gente, eu quero só lembrar uma coisa para vocês, a minha experiência de vida como médico do interior. Sabe? Primeiro, eu era tão médico do interior lá, dentro da minha clínica gratuita, que o Mário fez a piada em cima de mim. Valdo, você tem que ser um alienista, você tem que andar de charrete, para ficar bem característico o seu negócio do interior. Como você faz para atender os outros? Agora, então, veja. Eu tinha lá, instalei um serviço precário de meteorologia para comandar mais ou menos e governar o processo dos meus remédios de acordo com o tempo. Agora, veja, com isso, então, eu me acostumei a ver o problema, por exemplo, do barômetro, do termômetro, você está entendendo? De tudo isso o tempo todo. Agora, eu tinha dentro de uma vamos dizer, era um telhado fechadinho, bem junto da casa, onde a gente morava, e eu tinha os aparelhos todos lá dentro. Agora, com o passar do tempo, eu vi que só os aparelhos não resolviam. Eu morava perto do aeroporto, igual aqui. Então, comecei a marcar o que acontecia, as nuvens que passam. Por isso que eu mostro lá para o Loche já há alguns anos. Aqui tem umas nuvens que eu sei que a hora que passa vai chover. Se ela passar de outro modo, está indo para outro lugar, não vai chover. Não chove aqui, vai chover em outro lugar, aqui não.
Isso é batata. Você está entendendo? Com o tempo, você vai acostumando. E Uberaba, então, eu olhava pelo tempo, o tipo de nuvem, a situação toda que ia, eu falei assim, puxa, amanhã a meninada está toda aqui, eu preciso de arranjar remédio que eu estou com pouco. Aí eu saía daí, ia à cidade, arranjava aquele monte de remédio para atender a meninada, porque senão eu não aguentava aquilo, que nesse dia passava de 95 pessoas. Às vezes é muito mais do que isso. Agora, eu então, com o tempo, fui assinalando o que é que tinha. Agora, aqui em Foz, eu comecei a notar essas coisas, mas aqui é muito mais difícil de fazer o negócio do que lá. Porque aqui tem os processos, toda a natureza é mais exuberante, o processo do verde, a mata que nós temos aqui, entende? O Parque Nacional, isso aí é uma dificuldade danada, para a gente saber como é que é. Mas mesmo assim, eu procuro seguir os aparelhos, ver a coisa como é que é. Então, pensa bem, lá eu tinha como se fossem pequenas epidemias. Agora, a epidemia lá pegava de todo quanto é jeito. Por exemplo, agora, essa semana, apareceu na televisão que teve um lugar lá que morreu 34 reses de uma vez. O raio bateu e eles mostraram. Alguém viu isso na televisão? Viu? Agora veja, eu enfrentei isso aí. Foi o cara que chegou lá chorando de madrugada, de manhãzinha, quando eu abri o consultório, chorando porque um raio matou 26 reses. Agora, nós fomos lá imediatamente, eu distribuí aquilo para mais de 600 pessoas. Aquilo eu vi na televisão, está lá às vezes, tudo morto, ninguém... Aquilo é comida, o povo precisava disso. Nós lá no meio daquela necessidade, agora foi um tal de trabalhar, a coisa acabou quase quando estava escurecendo o dia. Eu tive que cuidar daquilo e colocar caminhões em cima, os caras para esquartejar, você está entendendo? Abrir as reses para distribuir. Agora, aqueles meninos carregando aquele monte de carne maior do que eles, mais pesado que o corpo dele, parecia uma formiga, entendendo? Agora, conclusão disso, durante meses eu fui obrigado a comer mocotó, de tudo quanto é jeito, porque eles faziam e levavam para mim também, agradecer o negócio que era. Vocês têm que agradecer o dono que teve o prejuízo com as redes lá. Eram 26, agora na televisão foram 34 uma vez. Elas morrem porque ficam debaixo das árvores que passam no curral que tem a cerca. A hora que bate na cerca, pega todo mundo. Está entendendo como é que é? E aquilo mata mesmo, mata na hora. É eletrocução, chama isso. Né? Agora, então, vocês estão entendendo por que é que eu olho o negócio antes de acontecer. Então, por exemplo, o processo sazonal, gripe disso, gripe daquilo lá, eu vivia disso, eu tinha que olhar tudo. E outra coisa, Uberaba não tem as estações do jeito que aqui tem. Aqui tem as estações muito mais demarcadas. É mais fácil você saber sobre esse aspecto. Mas é mais difícil porque a natureza é mais exuberante, tem mais material aqui, tem mais ingrediente. Você está entendendo? Uberaba é mais simples, lá é mais seco, etc. Tal, a situação não é igual aqui. Por exemplo, o nível de chuva pluvial que tem aqui é uma loucura, né, em relação com lá é muito maior. O verde que tem aqui não tem nada lá igual assim. Então, isso tudo influi, porque o asfalto, a alvenaria, isso tudo influi na questão de calor, etc. Tal. Agora, foi assim também que eu descobri que o problema do tempo, o ar, etc. Tal, a vida ao ar livre, e a influência da pressão atmosférica, que influi na pressão cardíaca, sabe? A pressão arterial da pessoa. Quando eu falei isso, o povo quase me matou. Quase acabaram comigo, me deram contra, sabe? De tudo quanto é jeito. Hoje, eles já estão de acordo que a pressão atmosférica, em certa situação, pode influir também no processo cardíaco. Agora, eu senti isso em mim, devido ao meu processo de pressão. Está entendendo como é que é? Então, é por isso que eu falei para você, olha isso. Agora, o povo, como eu olho muito detalhe, o povo acha que eu sou boca de sapo, entende? É o processo, a Pandora, entende? Do terror, aquele negócio todo. Mas não é. É porque eu olho mais detalhes, a gente vê antes. Agora,
falar em catástro antes que os outros, oficialmente, falam, não. Você leva tudo na cabeça, eles te matam antes. Foi isso que já aconteceu comigo antes. Agora, hoje, a humanidade está do mesmo jeito sobre esse assunto. Tem uma parte ainda da humanidade que não tem jeito de mudar. É essa turma do criacionismo, que é contra a evoluciologia do Charles Darwin. Então, esse é o motivo que já em abril eu falei que essas coisas iam acontecer, porque eu senti a situação do jeito que está. Agora, você pensa bem, eu não estou com consultório, eu não estou atendendo ninguém em policlínica, dentro do hospital hoje. Se eu tivesse, eu seguiria muito mais isso devido aos pacientes que eu vejo. Agora, só o povo que eu atendo aí, eu já vejo o encaminhamento. Para onde vai isso? Está entendendo? Agora, são essas previsões que precisavam de ter o IBGE da saúde para isso. A meteorologia da saúde do povo. Isso falta. Entendeu? Essa previsão, essa prospectiva do processo sanitário. Não existe. Eu conversei com a minha filha ontem. Ela está na Itália, lá ainda não tem assim essa divulgação muito grande da gripe. Mas eu pedi para ela ficar alerta. Ela me disse, tem que ficar alerta agora quando começar o inverno. Aí sabe o que ela me disse? Ela procurou saber lá com os amigos. O serviço médico já está estocando o Tamiflu, porque agora vem o inverno de lá. Né? Então, o governo, o inverno, mesmo sem fazer muita propaganda, ele já está estocando. Já. Com o Alex na Espanha é a mesma situação. É a pessoa que trabalha no laboratório que falou que o governo estava comprando maciçamente do laboratório Roche o Tamiflu desde abril. Isso é antigo. Eles estão sabendo. Alguma coisa eles têm. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse negócio de falar que vai dar pânico, o povo fica se segurando. Isso está errado. É muito pior. É preferível dar um pânico passar do que faltar. O povo não entende. Mas o que você falou, Fafá? Eu falei com o Alex na Espanha, ele trouxe o mesmo quadro. Eles têm avisado todos para evitar perda de mão, mas eles estão Você falou com o Alex por prevendo. Telefone? Você falou com o Alex por telefone? Sim, a gente conversa por Messenger e ele sempre traz as informações. E ele disse que a ordem lá, os pedidos é para as pessoas evitarem já excessos, evitarem contatos e ficarem atentos para prevenir o que vem aí. Ele está onde na Espanha? Em Barcelona? Barcelona. Trabalho numa empresa em Barcelona. Barcelona é mais sério, tem mais gente, mais problemático. Outro aspecto, só para a gente fechar isso, professor, esse meu amigo também trouxe a questão de um primo dele que aí por maio também teve uns sintomas lá em Curitiba. Então, já não foi só aqui mesmo em Foz, realmente já vem há mais tempo. E eu acho que as pessoas não têm ainda claro todos os sintomas, além da febre. E o governo também não abriu o jogo com isso. E outra coisa, a mídia também está castrada, está com mordaça. Eles não falam isso aí do jeito que devia de falar. Já era para ter falado há mais tempo. Agora, eu acho que muitas vezes, isso que eles falam, que vai dar pânico, eles estão atirando o corpo fora de assumir a situação, porque dá trabalho, gasta dinheiro, tem que pôr gente trabalhando. Tem uma opção de coisa nisso. Então ele fala, não, vai dar pânico. Esse negócio de pânico encobre uma porção de maldade nessa história. Isso, eu vejo isso no Brasil há muito tempo. Pânico, eufemismo. Eu queria que o senhor aprofundasse, o senhor mencionou ontem a questão da eficácia e da eficiência. E eu queria que o senhor aprofundasse detalhadamente como, a partir do dia de hoje, a gente pode atuar com mais eficácia. Quais são as áreas, de que maneira a gente pode analisar isso com mais acuidade. Você está falando do ponto de vista da vivência em geral, de tudo que a pessoa vive? Isso. O problema todo é o seguinte, a primeira coisa é você examinar você, olhar para dentro. O endógeno, como nós falamos. Você tem que olhar você. Então, a primeira coisa que você vai olhar você é o seguinte, o que eu tenho disponível que eu posso oferecer em matéria de assistência? Quais são os meus potenciais? O que eu tenho que eu recebi para distribuir? Isso aí é a primeira coisa que você vai saber. É aquilo que você tem. Primeiro, a gente tem que fazer o balanço, o inventário
das disponibilidades da gente. Agora, depois você vai ver o que você vai fazer nos próximos meses. Então, a sua eficiência ou eficácia depende disso. Não adianta nada uma pessoa que vai pegar e começar a fazer um trabalho naquilo que ela é insuficiente, que ela é inepta, que ela não tem experiência, ou que ela é mais fraquinha. Ela tem que mostrar e trabalhar com aquilo que ela é mais forte e esquecer o que seja mais fraquinho. Então, a eficácia tem que começar pela qualificação das potencialidades pessoais. Agora, em seguida, você pega esses potenciais pessoais e joga isso nos potenciais grupais do ambiente que você está. O que você participa? Porque ninguém é sozinho. Então, todo mundo está dentro de um grupo. Dentro daquele grupo, quais são os potenciais? Eles coadunam, eles se encaixam. Há uma convergência com os seus potenciais. Então, a eficácia começa a funcionar por aí. Agora, depois disso, quando você tiver uma panorâmica desses dois recursos, o individual e o grupal, você aí então vai passar o pente fino, vai pentear com o pente fino. Vai ver então o factual, mas pontual. Quer dizer, o fato do raio laser, no lugar que dói, no buziles, aonde precisa. Agora, de que modo que é? Ali você vai ver as suas potencialidades de novo e os recursos que você vai distribuir. Para quem, de que modo, como é que é, tal. Porque tudo, se você partir, em primeiro lugar, analisando a interassistencialidade, você vai acertar mais. Agora, profissão, rendimento, sobrevivência, tudo vem depois. O ideal é a pessoa examinar primeiro a interassistencialidade. Depois ela distribui os recursos potenciais, os atributos que ela tem, as possibilidades que ela tem à mão. Você entendeu isso? Está claro? Faz sentido para você? Sim, ficou bem claro. Entendi. Obrigada. Agora, essas coisas são difíceis porque cada pessoa é um mundo complexo, que junta com um grupo que é uma reunião de grupos complexos. Então, veja, você é uma ilha sobre esse aspecto. Vai se juntar, vira um arquipélago. Você é um astro, vai se juntar, vira uma galáxia. Então, o negócio tudo expande. É enorme, por isso que tem que estudar muito. Agora, depois, primeiro a pessoa tem que ver o campo. Agora, depois ela se volta novamente para o indoors, para estudar o endógeno, o dentro dela, entende? O dentro de casa, o micro-universo consciencial, para ver como é que é. Isso é que é o nosso processo da conscienciologia. Agora, por exemplo, eu comecei tudo assim. Eu comecei tudo vendo a periferia, o ambiente todo, para mostrar como é que é. Então, comecei a falar muito sobre projeção consciente. Falei durante muitos anos, até levedar a massa, para o povo poder entender que é através da projeção que nós vamos poder estudar a gente. Primeiro você sai de você, pela projeção. Depois você volta para dentro de você com outros olhos. Olhos mais críticos, olhos mais racionais, são os para-olhos lógicos. Com isso, então, você começa a descobrir você mesmo. Então, isso que eu estou falando é o recurso que eu usei para estudar a Conscienciologia. Agora, eu demorei 2 gerações inúteis, que eu não pude fazer nada. Tive que esperar morrer, ou no caso aí, não é bem morrer, mas é que morre, né? Quando vem uma geração, outra morre, não é isso? Então, o que se passa? 2 morreram, 2 chegaram. No mínimo, hein? 2 é que eu falo. Porque o povo, inclusive, marcava que as gerações é mais ou menos na base de 18, 20, 22 anos. Hoje eu não acho, porque esse autor, esse Vasconcelos aí, ele fala sobre essas gerações, pelo total que ele fala lá, é mais ou menos na base de 20 anos. Mas isso é antigo. Porque hoje, se uma menina já dá à luz com 9 anos, isso já é uma geração. Nós temos que pegar a geração por onde? Qual o critério que a gente vai ter para aferir a geração? O meu critério que eu tenho é o seguinte, é a possibilidade da reprodução. Se uma criança já pode com 9 anos, então o negócio agora de 10 em 10 anos já tem uma geração nova. É ou não é? Tem lógica aqui que eu estou falando?
Essa é a minha lógica contra esse povo todo que estuda isso, tá? Vocês, etc. Isso há muitos anos que eu penso assim. Então, se nós pensarmos isso, eu tive que esperar mais ou menos entre 3 a 4 gerações, ou pouco mais de 3 gerações, para fazer tudo isso aí, e visando esse processo, sair de mim para depois voltar para o micro-universo. Mas o que mais, Fafá? Essa espera, professor, já estava programado? O senhor já sabia? Ou Não. Como que aconteceu? Eu teria que me adaptar de acordo com os fatos. Os fatos é que orientam a pesquisa, a investigação e o desenvolvimento do trabalho. Eles não sabiam o que poderia acontecer. Aconteceu uma série de condições nisso. Uma delas mais sérias que existiu foi o alcance, ou vamos dizer assim, a catástrofe, ou a expressão trágica da Segunda Guerra Mundial. Aquilo influiu nessas coisas, devido ao processo de renascimento. Isso aí criou muito. Só o impacto que deu a Segunda Guerra, quando acabou, em 1945, que o povo achava que o mundo ia acabar devido à bomba atômica. Então, por exemplo, eu não sei o que é que deu mais impacto na Segunda Guerra. Se foi os assassinatos do Hitler e do Stalin, ou se foi os assassinatos dos americanos com as bombas atômicas, eu não sei. Entende? É um processo para a gente estudar. Mas isso aí criou problema, e isso aí atrasou o processo das gerações, a meu ver, do ponto de vista sociométrico, entende? Da sociologia. Agora, gente, outra aqui pergunta. Meu tipo sanguíneo é 0O positivo. Encontrei correlação com meu nome, Sérgio, aquele que serve, com o sangue O positivo. E os fatos de minha vida, quer dizer, ele é Sérgio, é o homem que serve, está certo, e O positivo, perfeito. Pela lógica, quase tudo me servindo para traçar a trajetória da ProEx. Quer dizer, ele serve, está servindo para traçar também para ele. Em 2002, fiquei sabendo que não posso mais doar sangue por ter contato com o vírus HBC. Meu soma reagiu e produziu anticorpos, anti-HBC, do qual fui informado que seria para o resto de minha vida. Sangue é energia, correto? Então, em meu holopensene corre a energia do tipo O positivo, ou seja, aquele que veio prestar assistência universalista. Deixei de ser um assistente doador universal para ser um especialista? Não. Você deixou de ser doador de sangue para doar energia. Então, você vai continuar a fazer agora muito mais. Você é o doador universal, mesmo jeito. Se assim é, então terei que estudar tudo que está ligado ao fígado. Também, mas é bom. Mas você tem que estudar tudo que diz respeito ao EV. Como fica o teor das assistências às quais foram programadas? Isso influi na TENEPS? Em que aspecto? Como? Por exemplo, na TENEPS, sim, mas o problema todo é o seguinte, como é que você se sai com energia consciencial? Você já sabe fazer o arco voltaico? É produtivo? Tudo isso é importante. E daqui a uns tempos eu posso fazer aquela última pergunta mais chata, vocês sabem qual que é? Cadê o livro? Cadê o livro? Essa é uma pergunta coloquial, tem que usar a expressão cadê? 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 Quer dizer, antigamente em Minas Gerais falava qued. Na definologia, última linha do primeiro parágrafo, sugiro substituir a última palavra paciente pelo vocábulo evoluciente. Vocês acham que devem? Com sincobaia ou paciente. Não, eu tenho que colocar paciente mesmo, é mais amplo. O evoluciente é só da conscienciologia, não, senhor. Olha, eu agradeço a sua opinião. Eu estou sempre esperando a sua opinião. Você é um cara de grandes palpites positivos e você manda muita coisa para nós. Eu não tenho recebido muita coisa sua ultimamente. O que há? 2009 está diferente? Pois é, mas a última que eu quero deixar é o paciente. Mas e tem evoluciente aí, Valdo, antes de consincobaia? Evoluciente com sincobaia ou paciente, você colocou os dois. Seja com sim, tal, com sincobaia. Tem o evoluciente, mas ele está querendo colocar o evoluciente no fim.
Acho que ele quer defender o processo da consciência terapia. O senhor entende que é possível acrescentar outros 3 trinômios que têm muita relação com o verbete hoje? Leitor, gescom, autor. Do outro, aluno, exposição, professor. Sujeito passivo, aluno, estudo, sujeito ativo, professor. Sim, mas eu já falei tanto em binômio, professor, aluno e tal. Agora você, Rosa, o que você acha disso? Ah, é? Então você muda. Põe aí para nós. Trocar o paciente com o evoluciente, assim, mas não tirar o paciente, botar o paciente... deixar o evoluciente depois, no fim. É isso que ele quer mudar. defender Eu fiquei pensando, sabe por quê? Não é por isso, é porque com a sincobaia é no sentido que a gente usa aqui, pelo menos, é do sentido da pessoa, no sentido mais evolutivo. Eu acho que combina mais com a sincobaia ou evoluciente. Não sei, pensei. Você olha aí e muda. Agora, você está de acordo com algum desses trinômios? Leitor, gescom, autor. Exposição, professor. Aluno, exposição, professor. Sujeito passivo, estudo, sujeito ativo. Estudo é o processo, professor, nós já temos isso. A assistencialidade maior seria da difusão do conhecimento transcendente, mas ela, quer dizer, um processo de mazela, está escrito aqui. Mas ela substituiria completamente aquela material das necessidades do corpo, como aqui o Espiritismo propõe? Olha, a assistencialidade maior, vamos entender bem essa coisa, é a difusão do conhecimento que é a TARES. Agora, veja, isso substitui as necessidades, não é do corpo, é da consciência. Se atende a consciência, está atendendo o holossoma, não é só o corpo, é tudo. Quem faz a TARES já incluiu a TACOM, que o Espiritismo faz há muito tempo. Bota que isso aí é bobagem, é tolice. Não tem nada disso, a coisa é mais séria. Enfim, TARES é muito superior a TACOM, não dá para comparar. Mas o que você queria falar? Na página 8, a gratificação é docência. Eu entendi, eu queria que se aprofundasse aqui na... Aqui, gratificação. A manifestação das mais inteligentes e gratificantes é o ato de a consim transmitir as próprias experiências quando propulsoras da evolução consciencial, obtidas com extremo esforço, perseverança e suor. A própria experiência é o que eu tenho tentado passar para vocês. Meus esforços, por exemplo, para fazer a projeção consciente. Meus esforços, por exemplo, para poder superar um infarto miocárdio. Meus esforços para poder superar um acidente que rachou minha cabeça. Tudo, eu estou tentando ver o que é que eu passo para vocês. Meus esforços, por exemplo, para deixar de comer doce, entende? Devido à pré-diabetes. E você começar a comer só fruta. Então, hoje, a gente só pode desfrutar de fruta. Entendeu? Estudo, eu estou dando exemplo para vocês. Meu exemplo, por exemplo, em matéria de previsão das coisas, da prospectiva, que é uma das coisas horríveis, porque isso te ajuda e é contra você. Porque o povo, a maioria, não entende nada que você vê. Qualquer prospectiva, o negócio roda, acaba dando na sua cabeça. O que você quer falar mais? Essas autoexperiências, elas reforçam bastante a didática, né? Não é só a didática, agora, ela reforça a coisa mais séria, é a sua autocognição, seu discernimento. Eu, por exemplo, eu sei muito bem o que eu quero. Vocês olham bem, tudo que eu conheço, ou que eu entendo, eu sei me posicionar. Eu só não me posiciono a hora que chega o processo do adorno. Como é que é? Nesse aspecto... Pois é. Ele é o meu... Você está entendendo? É o repetidor. As perguntas mateológicas, né? Agora aqui o outro. Docência. A partir do princípio da gratificação, toda pessoa lúcida com alguma autovivência de veterana é, antes de tudo, cobaia e professora, docente, podendo ensinar alguma profilaxia cosmoética
para os compassageiros evolutivos, a fim de as outras pessoas não cometer os erros, enganos e omissões deficitárias cometidas por si mesmo. Então, o que você quer? Isso aqui não está claro, não, chefe? O processo é a docência. Então, veja, a docência, até um certo ponto, ela é superior ao dinheiro, ao vil metal, ao dollar sign, ao capitalismo selvagem. A docência. Por isso que a docência acaba com o vil metal. O vil metal não acaba com a docência. Vê se vocês me entendem. Então, o problema de docência, magistério, a educação, o problema da pedagogia, a didática, praticamente, agora faz parte do seu micro-universo consciencial para o próximo milênio, no mínimo. Eu não sei como é que vai ser depois de 3 milênios, tá certo? É que o negócio eu faço. Vocês estão perdoados até lá. Mas até lá, vocês têm que entrar nisso. Docência. Não tem jeito. Agora, por que tem que entrar na docência? Vocês têm uma ideia? Alguém quer dar um palpite aí, dar uma opinião? O que você acha, Kátia? Por que eu acho que vocês estão presos à docência? Tares. Hein? Tares. Não é por causa da Tares. Não. Cadê a interprisão, Grupo Carne? Bidu, né? Mas não tem lógica? Não, mas não tem lógica. Pior é que tem. Aqui, o pior é que tem, não é isso? Agora, ninguém gosta de lembrar da interprisão do Grupo Carne. Todo mundo fala. Falaram umas 4 ou 5 coisas aí, mas ninguém lembrou disso, né? Dulce, você não falou nada, eu sei, você só pensou. Nesses 2 casos, o enfoque principal é a autoexperiência. Aqui está falando em autovivência, mas veterana, né? E lá nas próprias experiências. Essa transmissão que ela reforça tudo. Porque o problema todo é o seguinte, hoje nós já temos aí, uma palavra que estão usando agora, ultimamente eu já vi em vários lugares, teleinformática. Eles não estão usando nem a telecomunicação, nem a informática pura. Eles estão usando a palavra teleinformática. Agora, o que se passa? Essa teleinformática, que é o que nós estamos usando aqui no online, isso é fora de série. Isso aí já ultrapassava tudo que eu pensei em 1946. É lógico. Está entendendo? Em matéria de comunicação. Que eu pensava nisso tudo. Agora, eu pensava muito assim, não, tem que ir aonde que é que tem o supremo mandatário da nação. Então, o negócio teria que sair da capital do país para irradiar a informação. Porque a hora que o líder fala, todo mundo escuta. Então, eu falei assim, um dia esse povo vai falar e fazer assistência através disso, sem usar nenhuma demagogia política mais. Agora, tem que acabar com os partidos, esse negócio todo, para chegar num nível, como é que fica? Porque partido, enquanto tiver partido e nacionalismo, aí o negócio está no buraco. Agora, o que é melhor da história? O Vasconcelos já está dando as dicas, como é que faz para caminhar para acabar com o partido. Entende? E outra coisa, os caras da Alemanha, lá onde ele estudou com o negócio também, estão até fazendo a apresentação de livro dele aí, o prefácio. Entende? É uma das saídas, já está apresentando as ideias. Agora, ele acaba com o processo da representação popular e o partido. Agora, coitado, ele deve estar vendo o que está acontecendo no Senado. É capaz nem dele querer ver, né, o que é que está havendo no Senado, quando sai na televisão. O Vasconcelos não deve estar dormindo à noite. Ontem, um negócio impressionante. Não, Agora, não é mais nem cara de pau, não dá nem para adjetivar. Isso é que a gente fala, a autocorrupção, com a falta de autocrítica, leva ao autodesassédio. Chega num certo ponto que a mentiraria é tão grande que ela se torna verdade para a própria pessoa. Então, não tem jeito, ele mascara. Então, por exemplo, processo de datas, nomes, ocorrências, fatos, tudo ele edulcora. Aquilo, então, mudou. Há uma camuflagem no processo e ele esqueceu, não tem mais nada.
Essa que é o processo, é aí que entra aquilo que eu chamo de melex. É a hora que a pessoa vai ver a realidade daquilo que ela não viu nem quando, às vezes, ela conseguiu, por exemplo, ter a Meli no fim da vida. Mas ela ainda não tinha visto tudo. Ela vai ver na melex. É isso que a gente encontra com as concierges. Entendeu? Então você fala uma coisa, na hora que vai falar com a concierge, tem que falar bem fundo, porque às vezes ela está se culpando a coisa muito maior do que aquilo que você está falando. Então, do ponto de vista de assistência, fica muito pequena a sua intervenção. Entende? O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Então, a melex é horrível, é muito maior do que a Melinha, ó. Eu não entendi isso. Você falou que às vezes o que você está falando, ela está se culpando muito mais. A hora mas que ela a não, pessoa quando ela chega, enxerga, presta eu não atenção, entendi. a pessoa dessomou, passou pela segunda dessoma. Então, o que você passa? Ela começa a recuperar os cons que ela tinha antes. Ela fica mais lúcida. Ela aí começa a ver as coisas. Ela aí vê. Não, aqui não adianta. Se eu vou nessa comunex, não adianta eu querer tapear. Eles vão saber o que eu estou pensando. Então, como é que fica o autoassédio, a falta de autocrítica, a autocorrupção, a minha autotapeação, a autovitimização? Eu não posso mais. Então, na hora que vem isso, todos aqueles fatos que ele mascarava, que é isso que acontece aí com os políticos, mascarou, ficou tudo bonitinho. Ele vai ver a verdadeira realidade. Não, realmente eu fiz isso lá no início, a coisa por dentro, o negócio partiu de mim, eu tenho uma culpa no cartório. Agora, ele vê isso, disso, e vem aquele monte de fatos. A melex, então, vai crescendo. É um bojo, entende? Por isso que é bom a gente começar a ver as coisas aqui. Lembrar de tudo. Agora, eu comecei a ver isso através de mensagem psicografada. Eu recebia, elas falavam nesse negócio todo para mim. Olha bem até agora, como o negócio eu era muito moço, comecei a receber psicografia com 13 anos, não tinha muito crime, muito delito, muito dolo, não tinha, entende? Então, a minha vida ficou mais ou menos clara, branca, da história, tudo foi estudado. Não tem muita intervenção de delinquência na história. Professor, como é que fica o caso desse pessoal? Eles vão para o extrafísico, vai ter algum nível de... Pois mas aí ele vai chegar um dia... O que eles vão fazer para se organizar melhor para a próxima vida? Porque senão... Que ele amadurece por si para enfrentar o evoluciólogo. Aí ele vai lá e bate na porta do evoluciólogo. Então, eu queria que o senhor me analisasse, queria ver minha ficha, como é que está hoje e tal. Aí ele vai mostrar. Esses são os vivos, que a maioria não está assim. As consréus, por exemplo, são as pessoas que não conseguiram fazer isso. Então, eles vão lá, tiram e encaminham. Encaminham para 3 destinos imediatos. Transmigração, um trabalho de serviço extrafísico para preparar a ressoma ou ressomar. Então, encaminhamentos são para essas 3 direções. Quando vai para a transmigração? Quanto? Isso aí é quando está pior, né? Que não tem saída, a situação ficou problemática. É a mais trágica do processo aí. O negócio não é fácil. Você pode aprofundar mais o que você falou, que a pessoa tem que atuar e lembrar de tudo, mas podia detalhar mais. Não, o ideal é a pessoa lembrar de tudo. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer esse meu exame de autoconsciência, você está entendendo? Do meia-culpa, quando eu comecei a receber as mensagens aos 13 anos de idade. Aí então foi que eu comecei, o dia que eu entrei lá na marcenaria, que o José Scarpellini me encontrou pegando os toquinhos na marcenaria dele. Aí ele virou para mim e disse, olha, você é bom, vem cá, eu vou te dar os toquinhos bons. Porque não precisa, porque lá em casa o muro tinha um buraco assim, ó, no muro que a gente passava. Eu podia entrar na marcenaria com a maior facilidade. Então, eu estava lá, ficou como se eu estivesse roubando as coisas. Aí ele virou para mim e falou assim, o Zé Scarpellini que era o dono da marcenaria. A marcenaria pegava o quarteirão de um lado para o outro. Tinha tudo quanto era máquina lá dentro. Todo mundo lá me conhecia, eu entrava lá durante o dia trabalhando, e eles não gostavam de menino lá não, porque tinha aquelas madeiras grandes com aqueles
um negócio enorme, aquilo era um perigo, que lá podia pegar a pessoa, estraçalhava tudo. Entende? Fora também as serras, aquela serra vertical, sabe como é que é? Tudo isso eu vi na minha infância. Agora, eu tinha uma tal maneira lá, contato, que de vez em quando eles deixavam eu trabalhar no negócio. Eu menino, entende? Mas o Zé Escapelino não ficava sabendo que ele estava me ensinando o negócio. Agora, o que se passa? Nesse dia que ele me encontrou lá dentro, que era um domingo, ele foi lá para pegar não sei o que, um papel no escritório, né? E atravessou. A hora que atravessou, ele me viu, eu mexendo nos toquinhos na história. Disse, vem cá, eu vou te arranjar uns tocos melhor do que esse, para você fazer seus brinquedos, mas agora veja, você tem martelo? Eu falei assim, tenho. Então eu vou te dar prego também. Agora, os seus toquinhos são de que tamanho? É preciso de ver por causa do tamanho do prego. Aí ele me deu aquele monte de prego, sabe? E ele falou para mim assim, ó, cuidado na hora que você entrar aqui, que as máquinas estiverem funcionando. Isso é um perigo. Eu disse, não, eu sei, eles já me avisaram, eu não entro quando está assim. Agora, outra coisa também, eu vi que eu tinha entrado um dia, que o Álvaro Fernandes me encontrou no outro terreno, que era o fundo da maçonaria, que dava lá para casa, que eu estava colhendo os amendoins que ele tinha plantado. Eu falei assim, agora que eu estou entendendo, eu pensei que fosse os cachorros que estavam pegando, quer dizer que é você que pega? Eu falei assim, não sou só eu. Tem mais gente, mas eu não vou falar quem. Eram as filhas dele também que estavam pegando. Eu não podia, porque elas eram minhas colegas de grupo, estavam tudo lá. Então eu falei assim, não, o negócio não sou só eu, tem mais gente. Você sabe que é muito amendoim. Agora ele vira para mim, o Álvaro, e fala assim, ó, cuidado, se o amendoim estiver muito verde, vai te dar uma dor de barriga daquela de doer, hein? Cuidado com isso. Isso tudo é que isso foi os meus crimes na infância, está entendendo? Eu nunca pude esquecer aquilo. Isso foi em 1945 para 1946, quando eu comecei a fazer o levantamento da minha vida. Não, o que eu errei? Entende? São coisas que a gente tem que ver, né? Mas olha, criança, eu não era muito de entrar e roubar manga no quintal do outro, assim, não era muito disso, não. Mas lá perto de casa, não. O negócio domingo, não tinha ninguém, tudo quieto. O nosso quintal, às vezes, era menor do que o quintal, por exemplo, lá do Álvaro Fernandes. Então, o negócio era ver. O Álvaro Fernandes era um alfaiate. Ele fez o meu terno, um dos primeiros, foi ele mesmo que fez, ele era fora de série. E ele era filho do seu Jorge Fernandes, que foi o que ajudou, junto com meu pai, que fizeram o Centro Espírita. Entendeu? E ele tinha a casa junto da nossa, lá, tudo junto e tal. Agora aqui, você conhece o livro A Volta? Pergunto isso porque pela primeira vez vi alguém além de você sugerir uma possível relação entre uma gravidez e partos complicados, ao fato da criança ter tido consciência e lembrança da última vida muito cedo. Trata-se do menino americano James Leininger, de 2 anos, que lembra da sua participação e morte na Segunda Guerra. A editora é a Bestseller. Os autores são os pais de James, Bruce e Andrea Leininger. Olha, isso aí é antigo, porque esse negócio foi estudado desde o século XIX pela nossa grande, iminente médio de efeito físico da época, aquela que era a maior de todas. Você sabe quem, né? Que era de origem italiana. Eusápia Palladino, que ela passou por isso. Agora, depois existe a Eileen Garrett, que eles estudaram já no século XIX, no século XX. A Palladino é de 19, e a Eileen Garrett é da minha época, que é lá vamos dizer, da instituição da parapsicologia, que eu era sócio também lá do processo. Não é, eu não estou falando, não é o comitê oficial dos parapsicólogos, não, da psicologia, nada disso, não. Ela criou, foi uma fundação de parapsicologia, que tinha até livraria lá. Eu já falei sobre isso. Eileen Garrett, que essas duas passaram pela mesma coisa que eu passei. Agora, o outro que estudou isso foi o Dr. Salles, de São Paulo, que era um dos maiores, que entendia mais do processo de precocidade, pré-dotação e superdotação,
e infantilidade e outras coisas mais em São Paulo. Tem livro dele lá embaixo, sobre o assunto. Então, o meu amigo que está falando isso aí, esse aí é o último que está aparecendo, mas outros já falaram nisso, não foi só eu, não. Agora, é interessante, eu não conheço esse livro à volta, não. Isso é best-seller. Best-seller eu não leio, porque isso é literatura. Se alguém aí lê, me fala depois, marca para mim, que eu quero ver o que é. Best-seller, geralmente, eu não vou perder tempo. Não. Agora, aí parece ser interessante, vocês são os pais da criança que escreveram o livro, né? Então, deve ser interessante. Passou uma reportagem essa semana na Sky sobre esse menino aí. Ah, é? Ele se lembrou de quando ele foi para a guerra e tal, e ele tem todos os detalhes. Mas, o pai olha, foi pesquisar eu os vi detalhes um da monte vida. de casos desses. Tem um que eu já falei muito aqui, porque esse aí eu posso falar, que é o filho do André Luiz, que é o irmão do Chico Xavier, que ele esteve na RAF. Então, ele veio e pequenininho começou a desenhar todo o painel dos aviões. Aí a gente foi estudar de onde era o painel daquele avião, de onde era. Eram os aviões da RAF. Então, ele tinha morrido no avião. Vendo aquilo, fixou. Ele veio e lembrou de tudo. Então, começaram a fazer o desenho. E o desenho caracterizava direitinho os aviões. Aquilo era impressionante, menininho. Entende? Isso é da década de 50. Foi quando eu conheci o Chico, etc., da década de 50, depois de 57, por aí. Foi mais ou menos 57, 58, 59. Agora, é a mesma situação. Iguais esses, quando vem. Agora, o meu caso era bravo, porque esse negócio de eu lembrar o caso do meu pai se separar da minha mãe é que é terrível. Por quê? Eu mostrei o negócio muito antes. Porque quando eu nasci, eles estavam separados há 12 anos. Como é que é? 12. Minha irmã é mais velha do que eu, 12 anos. Então, o negócio é outra coisa. Quando meu pai saiu de casa, minha mãe estava grávida de mim. Entendeu? Grávida dela, da minha irmã. Agora, quando ele voltou, é que eu vinha nascer. Quando ele voltou para casa com a perna só, tal, negócio todo assim. Então, a minha irmã teve um pai com 2 pernas. Eu tive um pai com uma perna só. Vocês estão entendendo bem? Se isso influi em alguma coisa, eu não sei. Mas tem sua razão. Agora, o que é interessante é que eles começaram a descobrir isso no século XIX. Quem falou isso a primeira vez foi no século XIX, que é o Cadê Zapa Paladino, que passou depois do século XX. Agora, a Eileen Garrett é gente que já estava estudando o negócio, não só lá da Commonwealth, do povo da Inglaterra, como também dos Estados Unidos. Tem livro dela também, da Eileen Garrett. Ela fala dessas coisas. Agora, nesses livros lá embaixo, fala um monte desses autores com pessoas que passaram por essa condição igual a minha. Não sou só eu, não. Eu sou um dos últimos. Agora, esse menino já passou, ele é mais recente, né? Vamos ver a situação. Agora, o problema todo é o seguinte, ele está lembrando da guerra. Vocês veem que eu não tenho nada a ver com guerra. Eu não estive na Primeira Guerra. Eu era o Zéfiro, não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Então, o que eu lembro é do Zéfiro, é diferente. O filho do André esteve na guerra. Esse aí esteve na guerra. A minha guerra era outra. A minha guerra é consciencial, é o processo da baratrosfera. Para mim, é a pior guerra. Essa é a mais difícil. Mas o que você quer falar? Pode dizer. Você foi o Zéfiro, hoje você é o Valdo. Você vai voltar a ser o Zéfiro ou você vai continuar sendo o Valdo? Não, eu tenho que honrar o Zéfiro. Né? Em certas circunstâncias, eu preciso de honrar. Não tem outro jeito. Isso é igualzinho quando, por exemplo, eu ia na minha terra e encontrava com aqueles caras da minha época, eles me chamavam de apelido. Eu tenho que honrar o apelido. Não tem jeito. Tem certas coisas que você tem que... Né? A personalidade, você se conhece daquele jeito, como é que você vai mudar? Por exemplo, a minha tia, que morava no Rio, jamais me chamou de Valdo. Era sempre do apelido da infância. E ela gostava muito de mim. Mas é o jeito, a coisa mais íntima, aquele negócio todo, não podia mudar, tinha que honrar ali. Então eu chegava para ela, abraçava, beijava ela, você está entendendo? Igual como eu era criança. E eu, às vezes, já estava com 40 anos, fazia parte.
Agora, o melhor da história com a minha tia foi o caso da minha viagem para a Argentina, que eu me sujei totalmente, mas sem querer com ela. O caso é o seguinte, eles moravam no Catete. Então, eles resolveram em Uberaba a fazer a tal excursão para ir para a Argentina. E eu ia ser o intérprete de espanhol. Agora, tinha que ir todo mundo para o Rio, porque o avião da Argentina ia pegar a gente no Rio para levar para Buenos Aires. Então, o que se passa? Eu apareço, todo faceiro, na casa da minha tia, vou lá, dou um abraço nela, etc, tal, aquela coisa toda, e falo assim, então, como é que é? Aí eu estou indo para Buenos Aires, mas eles tinham marcado que eu ia no outro dia. Agora, eu estou indo para Buenos Aires, mas eu não estava na casa dela, eu estava no outro lugar esperando. Agora, o que se passa? O avião não veio naquele dia. Passaram uns 3 ou 4 dias e eu estava com a equipe, com o povo. Aí, a minha tia ou alguém que estava lá me viu na rua, no Rio, depois que já tinha viajado. Agora, então, eu fui à Argentina, etc. Voltei. Quando eu voltei para o Rio, eu falei assim, vem cá, qual é o golpe que você deu? O que você estava fazendo? Qual foi a malandragem? Você sabe, minha tia era totalmente carioca. Ela nasceu lá em Monte Carmelo, mas o temperamento era totalmente carioca. Então, ela falou assim, o que você estava fazendo? O que aconteceu? Você estava tapeando. Tinha alguém atrás disso? Como é que é? Aí eu fui explicar, mas não adiantou nada. Fui falar o caso, olha, o problema era o avião que não chegou, entende? Aquele negócio, o Constellation, grandão. A senhora não viu falar que teve o Constellation aí, que foi dessa época e tal? Isso aí é 1953, está entendendo? Agora, eu me sujei totalmente com ela. Não, mas, titia, não deu jeito, não deu nem para telefonar. A situação estava precária, porque eu era intérprete. Os caras chegaram, tinha gente aí, eu tinha que estar com eles. Nós ainda demoramos alguns dias para depois vir um avião para levar a gente. O que eu vou fazer? Não deu para vir aqui, não deu para mostrar nada. Agora, é a vida, né? Tem certas coisas que não tem jeito. Tinha um companheiro nosso, que era um grande professor de Direito em Uberaba, que ele falava uma situação mais ou menos que é essa. Ele falava assim, em qualquer situação da vida humana, você estará sempre com o traseiro de fora. Quer dizer, não tem saída. Por exemplo, tem certas condições que, por mais que você se resguarde, aparece alguma coisa contra que não estava dentro dos scripts, você está entendendo? Que você também não tem nada a ver com aquilo. Então você fica gaiato, cara de gaiato, de boboca na história. Então, o doutor Medina Celi, que era esse, ele era especialista em direito internacional. Eu aprendi muita coisa com ele, esse professor de direito. Ele, fora de sério, muito amigo, assim, cordial, de boa fala, e conhecia tudo, estudou muito. Ele que gostava de falar isso. E outra coisa, tem que pôr o dedo para cima para falar. Em qualquer posição da vida humana, em qualquer condição, você estará sempre com o traseiro de fora. Quer dizer, não tem saída. Agora, hoje, eles já estão fazendo esse negócio do traseiro de fora de propósito, né? Chega lá, o cara tira a roupa assim, mostra para o povo, não é isso? O americano tem disso. As coisas. Então, se eles estivessem aqui e vissem uma coisa dessa, eles falassem, bem que eu disse, ó. Parece que o negócio virou uma praxe, não é isso? Mas olha, quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Como é que nós estamos? Tem mais ninguém da história? Quer dizer que vocês entenderam toda a transmissão gratificante. O que eu quero falar aqui é que a transmissão gratificante maior é a da docência. E a docência maior é a da Thales. Se vocês entenderam isso, já valeu o meu dia. Entende? Hein? Valdo. Pois é, mas é a Thales. Livro é a Thales. De qualquer maneira, mas é a docência. O livro que vocês estão escrevendo, todo mundo aqui é professor através do livro. O que você queria falar? Ô, Ivo, pode ir em frente.
Valdo, você poderia dar exemplos de transmissão parapsíquica gratificante? Transmissão grátis é essa que eu estou mostrando aqui, as minhas bobagens, os erros que eu já tive com os amparadores e os acertos que eu tive com os amparadores. Isso tudo é uma transmissão gratificante, porque eu falo isso, posso expor, a minha consciência está tranquila, eu durmo de dia se eu quiser, eu durmo de noite, minha consciência está tranquila com isso, eu acho isso o máximo, é uma transmissão gratificante. Agora, eu também falar para vocês o que a gente deve evitar, né? O material, o trabalho, os exemplos que a gente pode fazer, uma profilaxia, uma prevenção dos assuntos, isso também tudo é gratificante. O que você tem aí? Não. Ok. É sobre aquela, no começo o senhor falou da questão dos hominídeos, né, Homo erectus, Homo sapiens. Em relação assim, à evolução, o momento que, claro que isso não foi assim de surto, né, veio aos poucos, mas a gente pode pensar que foi um problema dos hominídeos não saberem utilizar exatamente uma parcela de livre-arbítrio com aquele soma que gerou, por exemplo, uma congel, ou você acha que é outra coisa? Não, em parte é isso mesmo. É a falta de desenvolvimento e utilização dos potenciais. A maioria dos nossos erros, às vezes, aqueles erros vão assim muito enraizados, eles existem por isso. Falta de emprego correto vamos dizer, das ferramentas, dos instrumentos, dos potenciais que nós temos à mão, que a gente recebeu, que o Loche gosta de falar, que são os aportes, não é isso? Então, é o processo dos aportes, é o mau uso dos aportes. Eu agora, então, querendo aqui ajudar, eu poderia perguntar para vocês, vocês estão sabendo fazer bom uso dos aportes da conscienciologia? Entende? A primeira coisa é isso, é por aí que a gente tem que pensar. Então, o problema é de aportes. Agora, o caso todo é o seguinte, você sabe, a democracia, com tudo que existe, ela já existiu em diversas épocas até um certo ponto. Existia até melhor do que na época atual. Mas ela também, do jeito que é feito, com isso aí, que é o que o Vasconcelos fala, com o problema da representação popular, isso não é o ideal. É o que a gente está vendo no Senado, é o que a gente está vendo na Câmara dos Deputados do Brasil, é o que a gente vê nos Estados Unidos, essas coisas todas. Aqueles caras, por exemplo, o governador dos Estados Unidos, que de vez em quando eles colocam ele na rua, o outro lá, que era até junto do Obama agora, deram conta nele. Quer dizer, o processo da corrupção disso é uma coisa de doido. Agora, por exemplo, se nós começarmos a pensar na questão, por exemplo, de mudança de partido, é uma das coisas mais prostituídas do relacionamento social da sociedade moderna, é a mudança de partido. Vocês sabem que já teve deputado no Brasil que em 2 anos ele mudou 8 partidos diferentes? Tudo é mamata, maracutaia, fazendo isso, se vendendo daqui para ali. Então, esses representantes populares, eles olham, antes de tudo, o egão, o bolso, o dinheiro deles, esse sustento. É o que a gente está vendo isso aí. Agora, chega num certo ponto, a pessoa chega lá, mesmo que ela não seja viciada, ela acaba ficando viciada com os outros. Então, se você olhar agora, Dulce, isso aí mostra atualmente como é o caso do Homo erectus, a mesma situação. Então, o Homo erectus ainda está funcionando nesses deputados e nesses senadores. Por isso que eu chamo, são primatas. Eles são antropóides ainda. Por quê? A reação é de antropóide. Você está entendendo? Ainda não tem. E outra coisa, mesmo entre os antropóides tem uma diferença. Os bonobos e os chimpanzés são diferentes. Agora,
a coisa mais séria que tem, se nós formos examinar, existe um aspecto que vale a pena a gente falar na transmissão gratificante, que é o seguinte: os seres aqui vivos, não estou falando só humanos, não, sub-humanos, essa coisa toda, eles começaram a avançar na hora que apareceu a solidariedade. A solidariedade é a base do processo da interassistencialidade. Então, por exemplo, o GNU é meio boboca, e eles não têm solidariedade. Então, por exemplo, vem a Lioa e pega o GNU e ela enfrenta a manada, porque sabe que eles não vão brigar com ela. Está entendendo? Porque o GNU é mais fácil. Mas, por exemplo, a Lioa não vai enfrentar um lobo, porque os lobos se juntam tudo contra ela. Então, vocês vejam que o processo da interassistencialidade começou já com os lobos. No entanto, são esses lobos lá de Brasília, que é o lupus homini, aquele negócio que o lobo come o lobo. Você está entendendo o que é que isso quer dizer? Que é justamente isso que estão errados. Eles acabaram com a solidariedade. Agora, por exemplo, os suricatas, eles têm solidariedade. Aqueles bichinhos, eles já têm. Tem vários bichos que têm, você sabe. Tem outros que não têm. Esses que não têm são mais atrasados. O GNU é burro. Eles não se juntam para se defender. Eles não estão juntos. Agora veja, eles examinam isso. Entre os macacos, tem aqueles que se juntam e tem aqueles que não se juntam também. Mas a maioria junta. Então já começou a juntar. Agora, o que se passa? Por exemplo, parece que quem tem mais solidariedade são esses bonobos. Eles têm mais do que o chimpanzé. Agora, se a solidariedade já funciona dentro da sociedade vital da subhumanidade, mostra que eles são mais evoluídos que os outros. Vocês estão entendendo ou não? Então, se a solidariedade é uma demonstração do nível de evolução consciencial, ou de evolução vital, ou de evolução do discernimento daquele princípio consciencial, então nós vamos ver que o discernimento maior de qualquer pessoa é aquela que está fazendo assistência. Se ela não está fazendo, ela não tem ainda evolução. Está faltando um nível mais sério de tudo. Então, a interassistencialidade, ela começou pela solidariedade do grupo. Agora, isso aí é uma das coisas, você devia fazer um livro sobre esse assunto lá dentro da sua área, eu acho o máximo. Qual é o processo da solidariedade? Agora, por exemplo, o Vasconcelos andou estudando isso também. Tem vários caras que andaram estudando isso. Entende? Vale a pena ver É o a processo. coevolução, né? A simbiose, tem a Lynn Margulis, a teoria simbiótica. Então, isso vem até das bactérias, já tem algum nível de solidariedade. Né? Pois é, mas agora o problema é que é o nível de solidariedade dos primatas, que é um negócio sério. É mais que próximo. a gente vê, porque é o jeito da sobrevivência. Agora, por exemplo, o Homo, aí, esses Homo, a hora que eles começaram a vigiar a gente, o Homo, depois do Cro-Magnon, aquela coisa toda, eles juntavam, às vezes, 60 para fazer a caça do mamute, você sabe, né? E outra coisa, vocês não ficam pensando que eles matavam o mamute só, não. Era um monte, eram dezenas de mamutes. Então, veja, eles tinham lugar para guardar isso, eles estocavam, faziam um monte de coisa. Tudo já, ó, há quantos milênios, nessa história toda. Agora, hoje, eles já provaram isso. Aqueles são os paleoantropólogos, são os paleoantropólogos. Eles já provaram essas coisas. Então, descobriu, ó, esse aqui é dessa época, esse outro aqui já não é. Então, pelas cidades, as aglomerações, eles já sabiam o nível. Devido o quê? Os objetos que eles deixaram. Pelos objetos e as construções, eles matavam a charada de tudo em matéria de solidariedade. Então, vocês ficam pensando, uma pessoa que não tem solidariedade, ela é GNU. Vocês estão entendendo? É aquilo que eu falo. A mulher que faz chantagem emocional é uma cadela. Eu estou certo. Agora, precisava de fazer a listagem disso.
a mulher cadela, o homem gnu, o outro assim, tudo. Nós vamos ter que estar, todo mundo está aí. E o povo quer ficar livre da subhumanidade, eu morro de rir. Está tudo aí. 200 barrigadas de riso para esse povo. Está tudo aí. Todo aí. Então tem o leão que vai ao salão de beleza, a leoa que vai ao salão de beleza. Entende? Tem o cara que está fazendo compra no supermercado, que é, às vezes, o gnu. Quer dizer, está cheio disso. Então, faltou a solidariedade, é burrice. Então, agora, ficou provado com o passar do tempo, eles viram que conviver com solidariedade, a pessoa poderia sobreviver. Aqueles que não têm isso, não sobrevivem. Agora, veja, esse negócio da turma do deixa disso, nem sempre está certo. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que é só da turma do deixa disso, é um perigo. Ela às vezes está errada. Tem hora que você tem que intervir para ajudar. Não pode ficar de braço cruzado. A turma do deixa disso é tudo braço cruzado? Vocês estão começando a entender, né, a situação evolutiva através da subhumanidade. Então, por aí é que a gente vê. Dentro de cada um de nós, como eu vi falando, antes que eu fale isso aqui, tem um grande zootel. Aí, a primeira vez que eu falei isso na arquitetura, eu perguntava, o que é isso? Que é o jardim zoológico, é o hotel dos animais subhumanos, zootel. Aí, não foi eu que criei esse nome, isso veio do inglês, uma opção de coisa já há muito tempo. Agora aqui, o senhor pode falar sobre a ectoplasmia, como a consciência vê esse fenômeno? Olha, o problema todo da ectoplasmia é a dificuldade de mexer com a ectoplasma. Agora, o fenômeno é um fato, as coisas são sérias e muita coisa pode ser feita positivamente com a ectoplasmia. Agora, às vezes, tem gente que usa a ectoplasmia negativamente. Uma boa parte deles são conscientes, réus e outras mais, que são assediadoras. Agora, ectoplasma é um processo complexo, porque tem muitos tipos de ectoplasma. Ectoplasma pode também irradiar e se manifestar de uma maneira mais densa, concreta, mais séria, e os resultados também dessa energia ectoplásmica é diferente da energia de modo geral. Então é preciso a gente estudar isso com muita calma. Estou passando por uma crise existencial profissional. Não consigo emprego em área nenhuma, nem na de formação, nem em outras. E não tem sido por falta de esforço pessoal. Até uma vaga, sem ser da minha área de formação, que eu estava praticamente contratada, desandou de repente. Eu não sei mais o que fazer, a desilusão bateu. Como posso mudar esse quadro? Ajude-me, por favor. Eu vou te pedir para você mandar para a minha TENEPS os dados, onde é que você mora e onde é que você dorme. Que eu sou vampiro, eu trabalho à noite. Então, preciso saber onde a pessoa dorme, porque senão não dá para dar, né, a dentada no pescoço. É isso? De modo que você manda para mim isso aí, que nós vamos trabalhar com você para ver o que tem ao seu derredor. Geralmente eu preciso de ver o que tem, que às vezes tem umas coisas antes, né? Tem que olhar desde os vasos de flores, né, até o mais. Que às vezes está no vaso de flor. É aquele negócio, o despacho no vaso de flor. Não é fácil. Mas olha, o que mais quer que vocês tenham? Tem mais alguma coisa por aí sobre a transmissão gratificante? Olha lá. Pode falar, Fafá. Desculpa estar insistindo, é que hoje eu estou cheia de perguntas. Você está representando esse comitê que está aí atrás, está tudo certo. Professor, é o seguinte, o senhor trouxe agora a questão da assistência, que é muito importante, a da solidariedade. Eu queria saber se é exatamente por essa tendência ou por essa possibilidade de solidariedade que a pessoa entra para o curso intermissivo? Mesmo naqueles 10% restantes? Ninguém entrou no curso intermissivo sem ter feito um pedacinho que seja, né, alguma coisa nesse sentido, porque senão não teria saldo favorável para entrar no curso intermissivo. É lógico que tem que ter tido. Agora, a solidariedade, ela é inevitável, insubstituível. Não tem jeito a pessoa ficar sem isso.
é inafastável. Então, pensa nisso. Agora, hoje, nós já estamos caracterizando muito essa solidariedade. A gente fala na interassistencialidade, que é bem claro, porque na hora que você tem solidariedade, você está dando e está recebendo. Só o convívio que você tem, você já está recebendo a energia das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Então, por exemplo, uma pessoa deu para outra aí R$500. Aquela energia que a pessoa, na hora que recebeu, ficou grata para a pessoa, vale muito mais do que 500 pratas. Às vezes é o que a pessoa está precisando, aquilo que deu os 500. Então, veja, a solidariedade, ela é tecnicamente perfeita. Matéria de técnica, entende? Que é a interassistencialidade. Agora, professora, a dificuldade das pessoas nessa área é exatamente porque ainda tem carências muito grandes do ego, né? Ainda falta trabalhar aquela base para conseguir Tudo é um se doar. processo de ego. Tudo é um processo de ego. Esse é um deles. Mas tudo é um problema de ego. Se desse um jeito de a gente levar para uma oficina e retocar o ego, pronto. O povo virava serenão no outro dia. O problema todo é o ego. Ego. Professora, aqui na página 7, em politicologia, o senhor fala da política da educação. Eu queria que o senhor aprofundasse a relação da política da educação com o verbete de hoje. A política da educação é uma das mais sérias para qualquer nação, qualquer país, qualquer povo. O Brasil, por exemplo, não deu valor para isso, principalmente nessas últimas 2 gestões do Lula, porque ele achava que a educação não valia nada. Agora, no fim da segunda gestão dele, ele começou a falar nisso, começou a se mexer com essa história. Isso aí já devia ter sido feito desde o início. É devido à educação que os jovens são assassinados desse modo que está aí. E vai continuar desse jeito se não tiver educação. Porque não adianta só afastar também a droga. Amanhã desarranja outra coisa. Agora, o processo é educação. Mas na educação, precisa de falar mais franco, falar a verdade para isso aí. Por exemplo, mostrar o tóxico das raves. Você não vê falar nisso. Você vê falar muito nessas raves, mas ninguém fala no tóxico que está lá dentro. E por aí, teria que explicar essas coisas com calma, expor a situação e dar valor. Por exemplo, na hora que vem um traficante e compra um rapaz, um menino, uma moça, lá com aquele dinheiro, ele vai ganhar mais sendo ali trabalhando com o traficante do que tudo que tem, porque ele não está sabendo que uma profissão, ele estudando, que aquilo vai fixar a vida dele numa boa. Isso, por quê? Porque não foi à escola. O povo não ensinou para ele que isso é importante. Então, veja, o processo de educação, principalmente essa educação básica, séria, só agora que o Brasil está vendo isso. Esses últimos 6 anos, 8 anos por aí, o Lula falava, não, para que é que você precisa estudar? Ele chegou a falar isso, tem tudo registrado. Eu praticamente não estudei nada e sou presidente da República, quer dizer. Então, veja, faltou muita ignorância. Cabeça. Outra coisa, dizem que ele não lê livro nenhum, né? Nunca leu nada, né? Tudo dele é os outros que leem, os outros que informam, etc. Tal, os outros... Então, isso é um senhor problema em matéria de processo de educação. Ele agora não, ultimamente eu vi que ele está falando, parece que caiu alguma luz na cabeça dele que educação é importante. Agora, a gente deve isso ao nosso amigo lá, porque o que foi que ele mandou e tirou o cara pelo telefone. Ele falou tanto que parece que houve uma repercussão do processo. Outra coisa, um dos que estão mais combatendo o processo do Sarney é esse cara que está lá, né? Vocês viram? De modo que vamos examinar bem o problema da educação, que é muito sério. Justamente sobre isso, professor, o senhor mencionou ontem a questão das drogas. Hoje esteve conversando uma pessoa e ela tem interesse em criar uma clínica de recuperação de drogaditos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Isso é o máximo. O senhor teria alguma dica, informação, não, algum aspecto importante para passar a respeito disso? Se eles fizerem isso aí, era o caso de chamar o Plínio. Sabe, o Plínio é doutor no assunto. Pois é. Se fizer uma coisa boa, a gente chama o Plínio, meu amigo, que é especialista nisso. Ele é muito bom, trabalha há muitos anos dentro do aspecto. Vocês sabem que eu sou dessa área também, quiseram me dar a clínica Maxwell.
Mas eu tinha que ir para lá e ficar lá, não podia viajar, não podia fazer pesquisa nem nada. Eu desisti por causa disso. Eles iam passar a clínica para mim, para eu dominar, fazer o que eu quisesse. Eu estive lá com a turma do Instituto na ocasião, lá em São Paulo. É só para avisar, Fabiana, o Plínio, ele é de Curitiba, e eu tenho o telefone dele, se você quiser entrar em contato depois. Quero. Vale a pena, viu? O Plínio é uma grande personalidade, e ele tem muita experiência. Se vai começar uma instituição, o ideal é colocar veterano lá dentro, que entenda disso, que não é fácil mexer com isso, não. Na clínica Maxwell, lá era uma prefeitura, tinha os vereadores, esses eram a comunidade. Então, todo mundo, os vereadores, todos eram toxicômanos, entende? Lá dentro, cada um. E a gente via a comunidade mesmo, os lugares deles moraram, a situação toda era uma comunidade toxicômana, para acabar com o negócio. Agora, muito bem estudado, tinha jornal, sabe, da comunidade, jornal comunitário. O que mais você quer falar? Pode dizer. Não era só isso, é que o pessoal queria fazer uma pesquisa de mercado para ver a necessidade e como orquestrar isso aqui. Eu vou entrar aqui em é um dos contato, lugares que então, mais precisa, nós estamos na fronteira, que é isso, é o lugar do contrabando. Outra coisa, aqui é que é o Lago de Itaipu, é onde passa mais contrabando, tóxico, e atualmente passa arma também. Agora estão indo para Mato Grosso, né? Estão indo para Mato Grosso, Bolívia, aquele negócio todo, porque o negócio eles estão fazendo pressão aqui, mas aqui precisa ainda demais disso. Não, e aqui precisa. E outra coisa, Foz está fortalecendo o processo de educação e saúde. O prefeito tem feito muita força nesse sentido. E esse é um caminho que agora não volta mais atrás. É daí para frente. Educação e saúde. Paulo, você comentou a questão lá do Vasconcelos, que ele está abordando o fim dos partidos, né? Dentro do estudo dele, acho que é do livro de democracia, né? Que você estava... Você lembra que eu falava de partido? Sim, você sempre colocou isso. Partido não é tudo. E você já viu o que ele propõe? Qual que seria a alternativa dentro de um sistema? Você comentou que a representação popular não é o ideal. Não, ele está começando a assuntar isso. A primeira coisa que eles acham primeiro é preparar as cabeças para pensar que isso é importante, que a representação popular é totalmente antifraterna, do jeito que está sendo feito, que a democracia, falsa democracia que está aí, que é uma tapiação, que os partidos são todos no buraco. Então, por exemplo, uma das coisas que ele fala é isso que eu vivo falando, do lobismo, por exemplo, o lobby. E ele mostra tudo com fatos americanos e tal, o negócio todo, o lobismo. Como é com a pessoa, por exemplo, através do lobby, qualquer representante nosso, seja lá na Câmara ou no Senado, ele entra num lobby, o lobista fica com ele fica com a culpa no cartório e o rabo preso. Acabou. Então o cara entra, ele acaba abrindo o jogo. Às vezes ele tinha até boa intenção, acaba ficando corrupto também, igual aos outros, que é o único jeito dele sobreviver profissionalmente lá dentro. Então, isso é terrível. Agora, ele mostra essas coisas todas e já tem uma opção de gente, inclusive da Alemanha, da Europa, que já estão pensando nisso. Agora, eu ainda não vi ele falar nada, eu estou procurando nos livros dele, se ele fala do Estado Mundial, que é para levar para lá. Levar para isso. Agora, ele está falando mais do ponto de vista histórico, por exemplo, que cada pessoa se governa a si mesma, que não precisa dos outros estar governando todo mundo. Então, isso é que é o verdadeiro, porque isso acontecia mais ou menos em alguns lugares. Durante uma temporada, por exemplo, na Grécia teve umas coisas assim. Mas para o grupo você teria que ter algum mecanismo regulatório, né? Por isso que eu falo que o Estado Mundial é que é o caminho, cedo ou tarde vai lá. Agora, ainda não vi, ainda não li os livros dele todos. Agora, ele é uma das pessoas que estão mais atualizadas nesse assunto. Agora, dentro disso... Só dele combater os partidos e a representação popular é uma grande coisa. Que aí, ele já superou os processos comunistas, dos esquerdistas, do partidão, dos marxistas, dos fidelistas, entende? Desse povo todo que está aí, do Chaves. Ele já está lá na frente de matéria política. Outra coisa, ele argumenta muito bem. Ele é um grande professor, esse homem. Eu acho que a Uniamérica devia chamar esse cara aí, se tem a parte política, quando for possível, chama ele para ele fazer uma conferência aí.
Vale a pena esse homem. Vamos tentar, sim. J. Vasconcelos. Só mais um ponto. Dentro disso que você acabou de falar do lobismo, se discute muito o processo de financiamento público das campanhas. Qual que é a sua posição sobre isso? Isso ele fala tudo lá. Isso Deveria ser dessa forma? É a maior sujeira que Não. tem. Você sabia que essa Hillary Clinton, ele mesmo fala lá no livro dele, ela também ficou com o rabo preso. Outra coisa, aqui no Brasil teve gente que foi eleito pelo jogo do bicho. Também tem, ele dá os nomes lá. Sim. Mas então, uma das propostas para poder combater isso é que as campanhas fossem financiadas por dinheiro público mesmo, e não por empresas. Tem lugar que já faz isso. Seria uma saída, né? Já tem país que faz isso. Isso tudo tem que ser estudado. Agora, veja, isso é um dos assuntos mais complexos que tem na sociologia. Agora, veja, com medo dessas coisas acontecerem, é que eles queriam acabar com a sociologia. O medo é esse. Agora, por exemplo, o que esse Fernando Henrique está fazendo? Dirigiu o Brasil aí, 8 anos. Por que é que não falou nessas coisas? Tudo vendido. Está tudo com o rabo preso. Pelo contrário, ele vendeu a si mesmo e vendeu a Companhia Siderúrgica, uma opção de coisa, a Vale, não sei quem mais. E pediu para esquecer o que ele escreveu, né? Esqueçam o que ele escreveu. Por aí você vê, né? Igual o Figueiredo. Né? Figueiredo, não, me esqueçam. Me esqueçam. Ele gostava de cavalo, coitado. Agora, o problema é ver, né? Ele deve estar trabalhando com os devas, né? Mexendo com cavalo, né? Extrafisicamente. Saiu da presidência para mexer na cavalariça, né? É o jeito, extrafisicamente. Sem contar os aspectos formais e institucionais, quais os requisitos para o desempenho da tarefa de docente da conscienciologia? Olha, seria bom você se dirigir ao Instituto, né, Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que eles vão te falar o que é o melhor dentro da docência. Outra coisa, se você quiser estudar com mais dados, olha a Janete Muscoff e a Malu Balona. A Malu Balona, ela também está com tudo isso, com os dados, todo maior processo de docência maior. Uma outra coisa, para começar, se está mexendo com criança, seria bom ver a evolução e a repreendência. É isso? Esses são os caminhos. É o melhor para você. Eu não posso falar isso aqui porque é um livro. Tem que dar aqui um livro para a pessoa. Não dá para a gente falar isso. Alguém indico, né? Vocês já viram, quando o negócio é muito espalhado, eu tenho que indicar, né, alguma fonte. Uma tares prematura, precipitada, pode ser prejudicial de alguma forma? O senhor poderia comentar, por favor? Olha, isso aí depende, né? O que é que a pessoa está fazendo? Tares prematura, quer dizer, primeira coisa, não tem esclarecimento, não é tares. Tem alguma coisa errada. Se a tarefa de esclarecimento, ela não pode ser prematura, porque está faltando esclarecimento nisso, ou eu estou errado. Tem lógica aqui que eu estou falando? Aí agora é o processo filosófico, né, que a gente está falando, mas né? Está certo? Mas pode falar, Antônio. Em relação a essa questão que você estava falando, que o Losch perguntou, quando eu morava na Inglaterra, eu lembro lá de um movimento chamado All Party Government, quer dizer, o governo de um partido só. E, então, eles têm essas propostas, existem as propostas. Mas já vem de muito tempo. Mas a questão não pegou. Ontem a repórter da Globo estava dizendo lá no Senado, quando eles chegam lá eleitos, todos chegam com muitas dívidas de campanha. Então, precisa haver lá um acordo para eles pagarem essas dívidas. E as dívidas de campanha, às vezes, é do narcotraficante, é do jogo do bicho. Isso é que é o pior. Então, eles estão devendo para o narcotraficante. Me parece que a solução seria, o governo, o político, nunca poderia ter salário. Ele teria que ser alguém voluntário, que se disponibilizasse a trabalhar em favor dos outros. Mas agora o problema todo é que o representante, do jeito que está tudo errado. Agora, ó, qualquer coisa, leia os livros, tem uns 3 livros do Vasconcelos. Ele liquida com isso, acaba com tudo. Agora, veja, vocês já notaram como é que ele não aparece, né? O povo, eles dão conta no Vasconcelos. Eles não deixam ele aparecer. Ele fala no Brasil inteiro, mas veja, não tem expressão. A hora que eu falei no Vasconcelos a primeira vez aqui, praticamente ninguém sabia, nunca tinha ouvido falar nele. Entendeu? Agora, esse cara está trabalhando no processo da democracia faz 40 anos. Quer dizer, eu estou sentindo que o Vasconcelos é igualzinho o nosso caso lá, do nosso doutor lá,
da psicologia sobre o psicólogo. É a mesma situação. Estão boicotando ele, estão dando um jeito nele, eu acho. Sr. Valdo, eu não conheço tanto assim, né? Mas pelo que eu pesquei, assim, eu acho que deve ter uma parte desse boicote por conta da abordagem dele, que não se encaixa muito em nenhuma linha da academia. Ele é pluri, ele é... Igual eu. Ele é freelancer. Então ele pega a história, sociologia, psicologia, mas enfim. como é que ele faz? Ele tem que meter o pau nos pegadeus. Então o pessoal da academia não deve gostar. Se meter o pau no pegadeu, o que adianta? O que vai ser? Porque tudo isso é partido. Você não acha que tem partido, tem representante desse povo todo aí, né, dentro do processo? Está tudo lá. Então, veja, e os lobbies, e os lobistas? Agora, ele fala, ele estudou isso tudo, o homem está estudando isso faz 40 anos, sobre processo político. Ele é um cientista político. Agora, o que é que se passa com esse homem? Ele falou, por exemplo, das coisas de americanos, negócio de lobby, o que é que aconteceu desde que veio. Ele sabe a história de tudo isso claramente, expõe tudo. O livro dele é muito lógico, óbvio. E ele faz enumeração das coisas. Enumeração horizontal de um monte de coisa. Um livro dele só tem 18 enumerações. Estou vendo agora o próximo, eu já vi 3 até agora dele. E algumas páginas que eu li. Mas Valdo, então, Ivo, você pode citar o nome completo do Vasconcelos e o título? É J. Vasconcelos. Se você quiser, um dos livros dele é Democracia Pura, da Nobel. É só ir lá na Nobel e comprar o livro. Viu? Esse livro é de 2007, é um dos mais novos dele. J. Vasconcelos. Tem até a foto dele aqui, com óculos, etc. tal. O local mais barato para comprar é na Cia dos Livros, pela internet, está R$ 30. Nos outros locais está R$ 38. Olha, eu comprei por R$ 20 no estante virtual. Mas é sebo, né? Mas inclusive, é sebo. 20 com frete. Inclusive, valia a pena dizer o seguinte, Valdo, eu li só o início desse primeiro livro aí que você comentou, mas eu achei ele meio prolixo. Ele não vai muito direto ao ponto. Então, ele, para falar uma coisa, ele fala muito, as frases são grandes. Ele é prolixo, ele tem uma opção de coisa nesse sentido. Outra coisa, ele não sabe usar os meus processos técnicos de fazer numeração vertical, sinopse, etc. Ele não usa, às vezes, ilustrações, mas ele não sabe fazer certas coisas assim, bem óbvias. Você está entendendo? Precisava de dar uma geral nele, mas olha, ele já acostumou com isso, que ele está com 40 anos, ele não vai mudar isso de uma hora para outra. Por exemplo, esse negócio da enumeração que ele vai fazer vertical, ele faz colocando aí marcas. Ele não numera, ele não coloca título, ele não põe nada. Então ele faz assim, você quer ver? Eu vou ler uma aqui para vocês. Ele fala assim: essa solidariedade ganhou mais sofisticação e amplitude em algumas sociedades, como matilhas de cães selvagens africanos ou em bandos dos mangustos e suricatos, ambos mamíferos do deserto de Kalahari, na África, entre as quais a alimentação. 2 pontos. Aí ele põe lá um ponto preto. É compartilhada, ponto e vírgula. Outro ponto. É levada às mães biológicas, enfermeiras da creche e aos filhotes, ponto e vírgula. Outro ponto. Não só é recusada, mas até disponibilizada aos debilitados e feridos, ponto. Quer dizer, ele usa esse sistema boboca da academia, que está tudo superado. Eu não uso isso faz 50 anos. Eu numero tudo, eu ponho lá, porque liquida, a pessoa não fica em dúvida. Então, ele usa isso aqui, é demodé. As coisas dele são antigas. Agora, ele vai e volta, etc. Por exemplo, ele fez aqui, uma enumeração vertical de texto que começa na página 25, sabe? E acaba na página 28. E tudo começa com letra minúscula, cada parágrafo, e acaba com ponto e vírgula. Quer dizer, isso tudo é superado. Tem que ficar mais técnico. Em matéria de comunicação, ele é do sistema antigo. Mas agora, leia com tranquilidade, paciência, que você vai ver que o homem não é bobo. A argumentação dele é impressionante. A maioria das coisas. Agora, ele tem 3 livros que vale a pena.
que eu já vi até agora, são 3. Esse aqui é um recente que ele está colocando tudo que ele sabe sobre democracia, essa democracia pura. E parece que o negócio é sério. Agora, o que eu vejo é isso. Precisava de ser mais combativo ou agressivo, você está entendendo? Ou da impacto-terapia maior em matéria de exposição do trabalho. Ele tem dificuldade com isso. Agora, ó, ele faz muita preleção, muitas aulas, muita coisa, explica tudo. Agora, uma das coisas que parece que ele é especialista é em matéria de história natural, biologia, etc. Tal. Ele andou estudando muito isso. Parece que o início dele deve ter sido esse. Valdo, um outro assunto aqui. A Unila está abrindo a seleção para professores aqui em Foz do Iguaçu a partir de hoje. O que você acha dos professores da Conscienciologia dentro da docência da Unila? O que você pensa sobre isso? Você tem dicas para isso? Eu Indica acho e não que indica? nós aqui que temos, é o lugar que tem mais professores de, vamos dizer, origens diferentes. Somos nós. É a comunidade conscienciológica de Foz. O Paulo, povo, e tudo já falou. Foi por isso que ele trouxe lá aquele nosso amigo aqui da Unila para ver os professores. Então, se os professores aqui entrarem nisso, seria bom para ajudar, né? Quanto mais entrar nesse departamento aí, é melhor. Porque nós temos professor em todas as áreas de educação aqui de Foz e do Grande Foz. Já tem gente trabalhando nessas outras cidades próximas aí, todo lado. Então, eu acho que vale a pena. Quanto mais entrar nisso, melhor, né? Agora, como é que é isso? Explica aí o que é que eles querem fazer de novo. Eu não Qual a vi. novidade? Eu não vi ainda o jornal de hoje, está no jornal de hoje, eles já estão informando. Não vai acontecer concurso nessa primeira leva de professores contratados. A seleção vai estar sendo feita pela Universidade Federal do Paraná e vai ser através de currículos. Então, os Agora, os currículos são vão enviados. exigir esse negócio de tem que ser PhD? Não, nem mestrado nesse primeiro momento, quer dizer, evidentemente que eles vão estar avaliando. Quando entra o PhDs aí, o negócio Havia um boato de que somente mestres. Eles estão acatando os currículos de especialistas, mestres, enfim, doutores, todo o coletivo. Mas não vai ser assim, só mestres, como tinham dito antes, né? Então, eles estão recebendo os currículos, parece que a partir de hoje os currículos devem ser enviados para um site lá, que eu vou ver no jornal, não vi ainda. Deve ser Lattes, né? Negócio Deve de ser modo Lattes. geral. Fala aí para tu me escutar aí fora. Tá aí? Eu não vi o jornal. Me falaram, mas eu não cheguei a ver o jornal ainda hoje. Câmara aprova projeto de lei que cria a Unila. Após ser aprovado por 4 comissões da Câmara, o projeto da Universidade da Integração Latino-Americana vai para o Senado. E aqui deve estar no meio do texto. Eu vou dar uma olhadinha com calma aqui, depois eu Agora, vejo. eles estavam querendo que a turma da Conscienciologia entre aí. O nosso amigo esteve aqui e falou que estava esperando isso. Inclusive, Valdo, o primeiro jornal que noticiou o bairro Cognópolis, quando a gente teve o evento aqui, foi o jornal da Unila. Foi, né? Foi o jornal da Unila, o primeiro jornal digital que noticiou o evento que teve aqui do bairro Cognópolis. Então isso é sério. Então, os nossos comerciais... Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 14 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais e 26 assinaturas no livro de presença. Hoje, como único recado é da equipe do acoplamentário, para lembrar, algumas pessoas ainda não receberam a informação, que o acoplamentário dos dias 20, 21 e 22 de agosto foi cancelado, devido ao tema da gripe, igual que todos os cursos de campo. Qualquer dúvida, vocês podem escrever ou ligar para o CIAEC. A eleição do verbete para amanhã: acrescentamento, a gênero, atividade homogênea, incompatibilidade intersomática, lateropensene, linha de montagem, patopensene, recobramento, teste conscienciológico.
O verdete vencedor para amanhã é acrescentamento com 9 votos. Obrigada e boa tarde a todos.